Olá, irmãos, é uma alegria, como disse o Cristóvão, para mim também, de estar aqui hoje partilhando um pouco desse assunto, né? Me acompanha aqui hoje a minha esposa, a Clélia, alguns irmãos que caminham conosco lá em Barueri, na região, Beth, Odemir, né? Tinha visto mais o Vitor, Angélica, Marina, acho que acertei todos, né? Quase 50%. Tem que ver para definida aí. Para bater palma, a gente, né? Se eu tiver que correr, não corro sozinho. Bom, sem entrar em detalhes, a minha vocação, a unidade para mim é uma questão de vocação. A minha história, a minha origem, de onde vim, o caminho que eu fiz, ainda antes de ter consciência disso, mas era a unidade, comunhão, a coisa passa por aí, né? Então isso facilita muito, né, a gente andar nisso, né? Quando eu vejo, às vezes, alguns irmãos que têm ministério de cura e libertação, que tão facilmente flui isso das mãos, esse ministério, a gente fica assim maravilhado, né? Mas, por outro lado, também a gente entende, né, de outros que parece que isso é uma coisa que está oculta, né? E, para mim, a unidade é uma coisa cada vez mais escancarada, né? Então, graças a Deus por isso. Ao contrário do Cristóvão, a gente não vai seguir a apostila, tá? A apostila, quero que vocês leiam, tá? O que a gente vai falar não está fora dela, mas a gente vai fazer um esquema aqui para tentar ser mais conciso e mais objetivo, tá? Então, como também já vimos aqui hoje, né? A igreja ela foi fazendo uma migração do judaísmo, da igreja judaica, entre os judeus messiânicos para os gentios. Então, no primeiro momento, a igreja, ela é uma igreja essencialmente judaica, né? Depois tem os helenistas, que também são judeus de fora de Israel, que vai se juntando a ela, e depois se juntam também os gentios, e depois os judeus vão perdendo espaço, os helenistas vão perdendo espaço, por fim, a grande igreja que transita pelo mundo torna-se uma igreja com base, com princípios dos gentios, e os judeus ficam de fora. Agora, no terceiro século, ao XVI, então essa igreja, de maneira geral, se consolida com base em Roma, né? Lá, na final do primeiro milênio, a gente vai ter lá os católicos ortodoxos, né, se distinguindo dos romanos. O romano, como o nome diz, é ligado então ao Império Romano da época, né? Não é somente Roma de hoje, né, capital da Itália, mas o Império Romano de toda aquela época lá. E ortodoxo, quer dizer, o rígido, correto, né, ortodoxia, aquele que é... E que eles não estão ligados ao Império. Então, a igreja ortodoxa romana, a ortodoxa, católica ortodoxa, infelizmente a gente não tem muito conhecimento, tem muita tradição no Brasil. A gente teve até que se valer da internet, da Wikipédia, aí, para poder ter algumas informações, né? Mas são igrejas que estão assim, são católicas, são autônomas e espalhadas por várias regiões, especialmente no Oriente. Aqui no Brasil tem algumas delas, né? Quem assistiu o Globo Repórter aí sobre a Rússia, mostrou aqui no Rio Grande do Sul uma igreja ortodoxa russa de uns imigrantes que vieram se estabelecer lá, né? Então, ela está aí presente, mas essencialmente no parte oriental. Próximo, Luiz, por favor. E do século XVI ao XX, então, olhando aqui para o nosso ramo, né, para o nosso lado, a Igreja Católica. Da Igreja Católica vem surgir, então, no século XVI, a Igreja Protestante, que também é conhecida como reformada ou evangélica, né? Parece que vão ganhando novos nomes ou vão querendo aprimorar os nomes dela. E, por fim, o movimento pentecostal do século XX. Nesse movimento pentecostal do século XX, tem uma coisa em comum entre os católicos e evangélicos, que são os carismáticos, que é o pessoal que teve a experiência pentecostal dentro da igreja histórica, dentro das igrejas evangélicas, né? E hoje é uma experiência que permeia todas as igrejas de maneira geral. E por último, acho que
partir, digamos, de 67 para cá, com mais cristalizando cada vez mais, os judeus messiânicos, né, que são judeus crentes no Messias, Yeshua, Yamashia, o nosso Jesus Cristo. E houveram também alguns reformadores internos que não têm um destaque tal, porque eles ficaram mais discretos dentro da situação, né? E histórias nós conhecemos também, que é bastante comum. São Francisco de Assis, na Itália, no século XI, São João da Cruz, na Espanha, no século XVI, ele foi praticamente pós-reforma, mas contemporâneo, na mesma época, né? Esses dois homens aí, eles trouxeram muito a igreja para a parte da simplicidade, da humildade, da pobreza outra vez, né? E por fim, Helena Guerra é uma pessoa que foi uma intercessora, quem chamou atenção para a pessoa do Espírito Santo, né? Isso no começo do século XIX, século XX, do século XX para o século XIX, desculpe, do XIX para o XX. E a gente percebe também, estudando a história, que simultaneamente, assim como a Igreja Católica estava tendo lampejos da visitação do Espírito Santo, a Igreja Evangélica também assim estava acontecendo, né? Já na primeira década aparece lá a Rua Azusa e assim por diante. E vamos culminar aqui na segunda metade do século XX com as igrejas históricas sendo renovadas também, e a presença da renovação carismática na Igreja Católica, a partir de 67 também. Então essa década foi muito importante. Ok. Isso aqui, gente, é só história para a gente se situar um pouquinho, não tem... Nossa ênfase falar de católicos evangélicos aqui, e eu acho que o Marião chamou para atenção, a gente vai dar ênfase à questão do batismo, né? Então, estamos preparando o coração aí, né? Bom, como surge a reforma? A reforma, ela da igreja, não é uma coisa que brota do nada. Ela está dentro de um contexto, né, do movimento renascentista, que é o movimento de libertação de tudo aquilo que é absoluto, né? Então, tudo que é absoluto foi questionado na época. Então, o poder político absoluto foi questionado, a liberação nas artes, na filosofia. Então, tudo aquilo que trazia afirmações absolutas foi questionada. E a igreja, ela tinha, onde mais tinha absolutos era a igreja. Ela foi questionada, seus padrões, seus dogmas também, né? E a época discutiu-se bastante, a questão que pegou mais, a questão das indulgências, né? Que era você poder contribuir financeiramente com a igreja e essa contribuição reverter na salvação de almas, né? Lutero se dispôs contra isso, e essa arrecadação basicamente era para construção, para edificações físicas, né? E principalmente a Basílica de São Pedro no Vaticano. Imagine que ela foi construída entre 1506 e 1526, 23 mil metros quadrados para 60 mil pessoas. É um estádio coberto para os dias de hoje, né? Muito grande, então muito recurso foi para lá. Mas é interessante que se eu perguntar aqui para os evangélicos, né, quem é que conhece, quem é que leu as 95 teses Luteros, os protestantes? Não precisa levantar a mão, né? Então, quando se fala em protestante, a origem protestante foi esse dia, né? Historicamente, já aprendeu nos livros escolares, tal, que o Lutero pregou lá as 95 teses na igreja, convidando o povo ao debate dessas teses aí. Mas, hoje em dia, né, os protestantes nem sabem mais que essa tese. O que a gente diverge hoje entre as igrejas, eu acho que essa tese seria uma coisa absolutamente ultrapassada hoje, né? Não há divergência nisso aí, porque as igrejas, tanto o lado protestante como o lado católico, elas evoluíram além disso, né? Pode mudar.
E é interessante que nos 95 teses não tem uma vez sequer a palavra batismo, né? Então a reforma, ela não questionou o batismo. Martinho Lutero, outra coisa também dos reformadores, que eles arranjaram o mapa geopolítico da Europa. Então, era necessário que, para uma igreja ter sucesso, um reformador ter sucesso fora da igreja de Roma, precisava necessariamente do apoio do príncipe, do apoio do rei, quem fosse da época. E aí, se olha o mapa, os evangélicos, os protestantes da época e os católicos, eles se dividiram conforme os contornos políticos dos países da época, né? Então a gente vai conhecer a Alemanha preponderantemente luterana, a Inglaterra preponderantemente anglicana, né, com João Calvino, que trouxe o calvinismo para lá, e Zwinglio, que atuou na Suíça. Ok? Bom, e lá, a partir da Suíça, aparecem os anabatistas. Uma coisa para se pensar no Anabatista, que a gente estava olhando, que a ideia que eu tinha é que ele tivesse surgido como surgiu os luteranos, como surgiram os anglicanos, coisa assim. Mas os anabatistas, eles não tiveram uma clareza, uma definição assim tão cristalina. Ele eclodiu em vários lugares, né, ao mesmo tempo, com diversos líderes, né? E basicamente dizia o seguinte, que os reformadores, eles não foram até onde deviam ir, eles ficaram muito aquém, então eles queriam ir além dos reformadores. E os mais radicais que tiveram lá sobre Zwinglio, né? E eles contestaram, mas Lutero também teve problema com eles, todos tiveram problema com eles, né? Todos se enfrentaram. E muita gente morreu em batalhas de cristãos, né? Era protestante contra anabatista contra protestante, católico contra anabatista, vice-versa. Então, foi uma época muito sangrenta, né? E ela eclodiu então em vários lugares, e eles se opunham tanto aos católicos e protestantes, e era uma luta de cunho político feita no campo religioso, né? Os anabatistas originalmente, embora diversas iniciativas que estavam eclodindo, eles tinham lá o principal, 4 pontos principais deles, um que era a separação entre igreja e Estado, pregar a vida simples, socialização dos bens e pacifismo. Tá? E quanto ao batismo, por que eles foram quem mais trabalharam, que mais influenciaram na questão do batismo por imersão? Veja bem, na época, o batismo, ele era também uma identidade civil. Então, se nós pensarmos no dia de hoje, o registro do nosso nascimento, ele era feito através do registro de batismo. Então, quem era batizado, o certidão de batismo valia como certidão de nascimento. Recentemente, você pega o Nordeste brasileiro, ainda tem muita gente que não tem um documento civil, mas na hora de aposentar, na hora de se regularizar como cidadão, fazia isso a partir do registro de nascimento, né? E a partir então desse momento, uma pessoa ela é cidadã, ela tem direitos e deveres de cidadão daquele território, aquele lugar, aquela nação. Então eles queriam desvincular a igreja do Estado, então eles tinham que renunciar à sua cidadania. E como demonstravam isso? Eles demonstravam isso de duas formas, né? Batizando, né, tornando a batizar aqueles que foram batizados quando criança, para negar aquele batismo de cidadania que eles tinham, né? E também de batizar somente adultos. Então, a partir dessa proposta, dessa ação dos anabatistas, então começou a aparecer uma doutrina batismal também, né? Que vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela. Bom, então, no primeiro momento, o batismo dos anabatistas, ele era uma maneira de desvincular-se do Estado, principalmente isso.
É curioso também entender que os primeiros anabatistas, eles foram batizados por aspersão. Né? Então, de que resolveram se rebatizar, eles foram batizados por aspersão. Outra curiosidade também que Lutero defendia o batismo infantil por imersão. Né? São curiosidades, mas parece para a gente, para a nossa cultura hoje, parece ser meio estranho. Né? Bom, então, sacramento. Essa palavra sacramento significa que aquele ato, aquela ação, aquilo é um sinal visível da graça invisível de Deus. A Igreja Católica adota o padrão de 7 sacramentos, né? E a Igreja Evangélica adota 2 sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia. A Igreja Católica atribui como sacramento também o casamento e outros aí que a gente não vai entrar em detalhes para não gastar tempo nisso. Bom, a doutrina batismal, um só batismo. A pessoa batizada muda seu estado para sempre. Ela não foi batizada num certo dia tal, né? Mas ela é batizada. Então, significa o seguinte, né? Não basta dizer eu fui batizado, mas eu sou batizado, assim como digo que eu sou casado, né? Assim como um judeu deve dizer eu sou circunciso. Não é que ele foi batizado, ele foi casado, ele foi circuncidado, não, eu sou. Essa é a situação, a definição. Você muda seu estado a partir dessa experiência. Então, uma vez batizado para sempre. Aí tem então quem pensa desse jeito, diz o seguinte, que o batismo é uma palavra de Deus, é uma ordem de Deus. E com a palavra de Deus, ela tem poder em si de transmitir aquilo que ela significa. Então, o que significa o batismo? A purificação do pecado herdado. Né? Então, isso não depende das pessoas que estão envolvidas no ato. Não é uma coisa do mérito das pessoas que estão envolvidas, mas é uma ação de Deus sobre aquela pessoa que está recebendo o sacramento. É assim que o pessoal desenvolve esse pensamento. Né? Do pecado original, pecado herdado, pecado de Adão. Né? Então, Davi vai falar lá mais tarde que em pecado concebeu minha mãe, acho que é Salmo 51. Então, nós nascemos em pecado. E o batismo, então, olhando para esse lado, ele vem nos purificar desse pecado. Em um certo momento, quando houve perseguição na igreja, muitas pessoas negaram a fé. Depois que a coisa acalmou outra vez, eles estavam voltando para a igreja. Aí surgiu uma discussão se deviam ser batizados novamente ou não, deviam ser aceitos ou não. Né? Aí então entendeu-se também o seguinte, que para o pecado herdado, esse pecado original, o batismo é a solução. Agora, para os pecados cometidos, esse que nós, né, que é da nossa responsabilidade, né? Então, o que resolve isso é a confissão, né? Se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, os pecados cometidos solucionam-se pela confissão. Senão, né, a gente tinha que estar sendo batizado todo o tempo, se ele fosse eficaz para esse pecado cometido também. Ou melhor, talvez nem saísse debaixo d'água, né? Aí que era bom que resolvia de vez, né? Então, nesse contexto, inclui as crianças que são filhos de cristãos. Né? E as pessoas também fazem uma diferença em crer e compreender. Então, aquela discussão lá, crer no Senhor Jesus, quem crer e for batizado, aliás, quem crer e for batizado, então a pessoa faz uma distinção seguinte, que uma coisa é crer, outra coisa é compreender. Né? E, né, sem entrar no mérito, mas uma criança tem mais fé que a gente. Né? A criança, você conta qualquer coisa para ela, ela acredita. Depois que a gente vai ficando mais... Né? Então, faz essa distinção aí. Né? Ok.
E do outro lado, então, tem a palavra, que entendo que é a palavra de homem. Não é, quando se fala a palavra de homem, não é uma desvalorização, dizendo que é a palavra de Deus, isso aqui é uma invenção de homem, não. Aquela é uma palavra que Deus fala ao homem, aqui é uma palavra que o homem fala a Deus. Então, se trata de um compromisso, né? Que deixar a vida de pecado, de dar testemunho, de viver, né, coerente com o Evangelho. Então, somente os aprovados podem receber o batismo. E aí, então, obviamente, vai excluir as crianças, porque necessita de compreensão, precisa de uma preparação, uma consciência daquilo, da responsabilidade que vai assumir. E o candidato deve ser preparado para o batismo, ou seja, deve ser conscientizado do ato dele. Lá atrás, muita gente adiava o batismo, no comecinho da história da igreja, porque queria desfrutar um pouco mais desse mundo. E achava que quando ficasse mais velho, mais tal, então se batizar, porque depois que ele assumiu o compromisso, ele não poderia mais pisar na bola. E é interessante que hoje a gente vê posições assim ainda. Muitas pessoas que, né, eu vou na igreja, mas não me batizei ainda, né? Às vezes por posição da igreja, às vezes por opção dele, mas não quer assumir o compromisso. O batismo infantil, gente, ele era uma coisa natural. Houve 2 momentos que ele foi assim questionado enquanto infantil. Antes disso, dizer assim, da primeira geração, então os primeiros batizados, eles tinham que ser adultos, estavam inaugurando alguma coisa, e quem que ia participar disso? Eram os adultos. Assim também com os primeiros circuncisos. Se a gente for ver lá, podemos ler depois, Gênesis 17, lá vai falar o dia que Abraão e todo mundo da sua casa foi circuncidado, né? Então Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Por que Abraão foi circuncidado com criança? Porque não tinha isso ainda, né? E toda a casa, então, grandes homens, todos os homens foram circuncidados, né? Então a primeira geração dos cristãos batizados tinha que ser adulto, não podia ser diferente. E depois, nas outras gerações, começaram a vir os filhos, né? E até que chegou-se a maioria de ser batizada eram crianças. Então os apóstolos batizaram os adultos e seus filhos. Esses adultos, quando começaram a evangelizar, começaram também já a batizar mais crianças do que adultos, porque o estoque de adulto para ser batizado foi reduzindo. Então o batismo adulto estava nas fronteiras onde o evangelho estava chegando. Onde o evangelho estava implantado já era introduzir, através do batismo, os filhos, né? O batismo infantil então foi questionado por Pelágio no século IV, e quem contrapôs a Pelágio foi muito tenazmente foi Agostinho. E por que Pelágio foi considerado uma heresia? A defesa dele do batismo era o seguinte, contra o batismo era o seguinte, que todas as pessoas nascem na mesma condição de Adão antes do pecado. E fazer o caminho de Adão, pecar ou não, era uma deliberação própria. Então não precisava batizar porque não tinha o pecado original a ser eliminado. Mas só que com isso também, se olhando isso com uma projeção maior, ele está dispensando a graça de Jesus. Quer dizer, a pessoa pode nascer e ser salvo fora de Jesus, fora da graça. Então, Pelágio não prosperou, ficou desconhecido, e os anabatistas, então, começam, no século XVI, a ser essa expressão mais forte, né? E tinha que ser assim porque aquela época era uma época em que uma questão doutrinária virava uma questão de Estado e uma questão de Estado virava a guerra. Os primeiros anabatistas ganharam força porque também foram mártires, né? E como que se fazia isso? Colocava eles dentro de uma gaiola e descia dentro d'água. Deixava 10 segundos.
subia e perguntava: vocês vão renunciar ao batismo por imersão e tal? Não. 20 segundos lá embaixo. Subia e perguntava, até que todos morriam. Então tem uma cidade lá que tem essas gaiolas, né? Assim como lembrança dessa época aí. Bom, agora o que nós podemos pensar nisso tudo? Que eu estava pensando aqui o seguinte, olhando o batismo, não para defender um ou outro, mas para a gente pensar e considerar que eu posso aceitar o batismo do outro na forma como ele foi batizado. Jesus pretendeu, desejou que houvesse unidade na igreja? Sim ou não? Sim. Ele deixou o batismo com qual intenção? De provocar divisão na igreja? Não. Então o batismo também, de todas as coisas que Jesus deixou para que fosse consolidado cada vez mais a unidade. E o batismo então está dentro disso. Mas houve algum desvirtuamento, que não é culpa do Espírito Santo, nem de Jesus, mas é culpa dos cristãos, que começaram então a divergir. Uma coisa que é interessante, que os dois lados, quem defende o batismo infantil, o adulto, concordam, é o seguinte, né? É a questão do ensino. Então, se o batismo, isso aqui o batismo são essas cruzes aqui, né? As 3 cruzinhas. Ela ocorre na época do nascimento, aqui, não é uma ação mágica sobre aquela criança e agora os pais vão lavar as mãos, tipo assim, batizei, agora está salvo, está resolvido, está terminada minha tarefa. Não é essa a ideia. Porque um compromisso que os pais recebem, assumem no batismo de uma criança, é de educá-lo na fé. Então, a criança não está sabendo o que está assumindo ali, mas os pais estão assumindo naquele ato o compromisso de educá-lo na fé, ou seja, de ensiná-lo. Mais tarde, essa criança então vai ter consciência de quem ela é, consciência do sacramento que ela recebeu e deve viver dando testemunho disso. Se o batismo é feito na fase adulto, mais lá para frente, no nosso final de vida, então ele também deve ser preparado. A pessoa deve saber o que está fazendo, né? Ele deve ser educado na fé, e o que significa aquele batismo de inserção no corpo de Cristo. Então, educar na fé, seja antes do batismo, ou seja, depois do batismo, ele é o ponto de concordância necessário, né? Quando nós falamos também do batismo, isso aqui é a parte fácil, de compreender o outro. Tem um outro detalhe, o seguinte, a aplicação pastoral disso, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, né? Não queremos nesse momento falar disso. Mas a gente vai deparar de N situações que vai nos colocar em xeque, né? Quando eu não sabia de nada, eu só fazia aquilo que estava acostumado a fazer. Mas quando descubro outras coisas, aquelas coisas que sou acostumado a fazer começam a serem questionadas ante mim. E agora? Né? Então esse agora é a ação pastoral que nós estamos tratando aqui. Tá? Agora que o batismo não veio para dividir, isso com certeza, né? O que nós queremos aqui também é substituir, acho que uma coisa muito importante, substituir a nossa, aquilo que a gente presume, né? Aquilo que nós supomos ser a experiência do outro, para conhecermos aquilo que é a experiência do outro. Quando nós vivemos longe um do outro, a gente começa a ficar ignorante do outro, né? E eu começo a pensar o que ele está pensando. Só que eu estou pensando com a minha cabeça, não com a dele. E isso então meu ponto de vista vai se exaltar cada vez mais. Agora, se eu convivo com ele, converso com ele, mas vou conhecê-lo
de acordo com o pensamento dele. Então, a gente precisa substituir a nossa suposição sobre o outro pelo conhecimento do outro, né? Bom, então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, como que explica que nós atropelamos isso e fazemos mais de um batismo? Não seria, de certa forma, aqui meditando, pensando, uma presunção nossa de fazermos mais batismos? E, de certa forma, virou até uma brincadeira, né? A gente estava lá em Jerusalém, lá em Israel, numa certa ocasião. Então, a gente estava um grupo bem pequeno. Acho que estava 5, né, Clélia? Mais ou menos isso, bem pequenininho. Mas tinha um grupo grande atrás de nós, muito grande, uma outra excursão. A hora que a gente chegou no Jordão, quase não deu tempo de chegar antes deles, né? Porque a gente estava meio que fugindo deles, tinha um roteiro semelhante, porque onde chegava você perdia o espaço, era muita gente, acho que eram 1.500 pessoas numa excursão, dos norte-americanos lá. Mas a coisa mais interessante é o seguinte: o pessoal vai lá para ter uma experiência de batismo no Rio Jordão, e já são batizados. Gente, não é brincadeira isso, né? Não dá para pensar desse jeito. Bom, há uma só fé, há um só batismo. Ser batizado é um estado civil ou condição permanente, né? Então, quem se casou jamais volta a ser solteiro, né? Pode dizer, eu sou divorciado, sou viúvo, mas solteiro nunca mais, né? E o circunciso nunca se descircuncisa, nem sei se tem essa palavra. A teologia do pacto compara muito a circuncisão com o batismo. Imagine, gente, se o judeu pensasse como cristão, né? Se mudou de sinagoga, conclua aí, né? Não vamos pensar. Então, se a gente fosse um pouquinho mais doloroso, né, desse um pouquinho mais de valor o batismo, assim como a gente não faz circuncisão 2, 3, 4 vezes ou mais, né, a gente também acho que não caminharia para essa experiência de ser batizado, né, mais vezes. Eu queria ler aqui só algumas passagens. Gênesis 17. Gênesis 17, o 14. Diz assim: o incircunciso que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, diante desse versículo aqui, qual judeu queria omitir o seu filho da circuncisão? Né? E aí mesmo no Gênesis 17, do 23, desculpa, o 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Êxodo 11...
Não é 11, eu marquei errado aqui, mas é aquela passagem que Deus fala para ensinar o filho estando em casa, andando pelo caminho, sentado, deitado e tal, né? Então, o mandamento da circuncisão não eliminava, não dispensava o ensinamento constante, frequente, pronto da palavra, né? Então, as duas coisas têm que andar junto. O batismo não é uma coisa mágica que resolve toda a espiritualidade, a salvação de alguém, né? Colossenses 2:11. Por favor. Deuteronômio 6, 4 em diante. Deuteronômio 6, 4 em diante, sobre o ensinamento dos filhos aos filhos. Deuteronômio 6, 4. Agora vamos ver aqui Colossenses 2. Dois 11. Nele, quer dizer, em Cristo, também foram circuncidados, não por intermédio de mãos no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui há esse paralelo entre a circuncisão e o batismo, né? Então, acho que acabou, né? Era essa a nossa reflexão, irmãos. Eu não estou aqui propondo que converter ninguém para um lado ou para o outro, né? Mas apenas dizer o seguinte, que a gente deve ter uma tolerância, deve ter um outro olhar para o batismo que se tem, né? E que Jesus não deixou o batismo para ser motivo de briga e divisão entre nós, né? Se os apóstolos batizaram os adultos, nós também devemos batizar. Se os pais apostólicos que vieram depois dos apóstolos também batizaram crianças, né? E até muitos nomes da igreja, assim, que são conhecidos, né, que vieram depois dos apóstolos, eles tiveram experiência do batismo infantil, porque essa mudança toda, essa introdução do batismo por imersão com muita veemência veio depois da reforma, especialmente pelo veio dos anabatistas, tá? Acho que é isso. Depois podem ler as apostilas e tal, e acho que conhecer um pouco mais aí.